Olá, amigos internautas, professor Júlio César Cordeiro sobre a Itapipoca. No vídeo de hoje vamos conhecer a Itapipoca na primeira década do século XX. Tivemos no finalzinho do século XIX a abolição da escravatura no Brasil, mexeu consideravelmente com o sistema agrário, as nossas lavouras. Aqui em Itapipoca, na vila da Itapipoca, nós tínhamos os grandes latifundiários. A economia era movida exatamente pela agricultura, né, pela a mão de obra escravizada nas grandes lavouras, com a produção do algodão, da cana-de-açúcar e seus derivados e outros produtos. E aí vem a abolição da escravatura, os latifundiários, muda completamente o sistema, né? É preciso então pagar, ainda que uma quantia insignificante, mas era necessário pagar a mão de obra a partir de então. E logo em seguida tivemos a proclamação da República, muda completamente o sistema de governo do país. Mas quem assumiu de fato o governo? Quem já estava nele? Os grandes latifundiários do Brasil foi quem assumiram o governo republicano, juntamente com os militares. E aí, a Itapipoca, nesses primeiros anos do século XX, é uma cidade, uma zona urbana pequeníssima, pouquíssimas residências. O que continha de prédio público era a casa de Câmara e Cadeia, a primeira escola pública, que é onde hoje funciona a Secretaria de Educação do município, antiga prefeitura, a igrejinha de São Sebastião, a igreja matriz, hoje a atual catedral, e a Praça da Catedral, Praça da Matriz. É um barracão de feirantes, construída ainda no século XIX. E pouquíssimas ruas abertas, né? Nós tínhamos a primeira rua, que foi a rua que ligava inclusive a Serra, a região da Baleia, da praia, para onde vieram os primeiros moradores em 1862, com a transferência da sede do nosso município, e a chamada Rua de Baixo, hoje Rua Oswaldo Cruz. E tínhamos o cemitério, né? O cemitério fica hoje onde na atualidade, pega ali aquela parte aqui do bairro Estação, onde tem a capela que era, na realidade, viria a ser o túmulo do Anastácio Alves Braga em 1928, quando aconteceu o seu assassinato. Então este era o desenho da Itapipoca, naquelas primeiras décadas. É um poder público quase que inerte, né? Chefes políticos altamente conservadores. Quem controlava a política da Itapipoca naquela época era o Coronel Migueira, Francisco Braga Filho, seu nome completo, né? E era um poder conservador altamente concentrado na mão de um grupo pequeno, né, reduzidíssimo de famílias abastardas da época que controlavam o poder local. É tanto que, de acordo com a memória do José Frota Neto, uma banda de música que viria a ser formada na Itapipoca com a chegada da família Araújo. Quando a Pegentina Araújo veio para Itapipoca como professora, o seu esposo, Lucas Araújo, era músico. E ele fundou uma banda de música, né? E esta banda de música, ela era mantida pelo poder público local e concentrava-se em tocar apenas aonde o chefe político permitia.
Se fosse adversário político, aquela banda jamais poderia animar um festejo de um adversário seu, político. Então, a gente pega os escritos dos autores da época, como o José Soares Rucão, e a própria memória do José Frota Neto, e a gente vai casando essas informações e vai tendo um desenho do que era de fato a Itapipoca naquela primeira década do século XX. Um pequeno povoado, realmente, pouquíssimas casas, residências, um poder político que pouco fazia, né, pelo bem público. Na realidade, não se tinha. Não se tem uma obra daquela época na Itapipoca que possa se dizer assim, foi o prefeito da época que edificou esse prédio. Não. Tudo que tinha na Itapipoca naqueles primeiros anos do século XX ainda eram obras deixadas pelo Monsenhor Antério José de Lima, que em 1902 foi transferido da Itapipoca por perseguição política, né, para não mais voltar. Após sua morte, vieram apenas os seus restos mortais e hoje estão sepultados na nossa catedral. Então era uma Itapipoca parada no tempo, né? E isso vai perdurar até o retorno do itapipoquense Anastácio Alves Braga, que inclusive era primo legítimo por parte de pai do Francisco Braga Filho, do Migueira, vão se tornar adversários políticos ferrenhos, o que vai resultar futuramente no assassinato do coronel Anastácio Alves Braga. Então era a política, o que movia a Itapipoca, a política que movia a Itapipoca do início do século XX era a política coronelista, dos mandatários, dos grandes latifundiários, poder conservador, onde as coisas eram resolvidas através da bala. Então, devagarinho, a gente vai desenhar esses primeiros anos da Itapipoca no século XX, nos próximos vídeos. Então, nós tivemos aí, início do século XX, primeira década, transferência do Monsenhor Antério José de Lima em 1902. Foi levado da Itapipoca por perseguição política de um grande coronel itapipoquense que futuramente a gente, aliás, creio que no vídeo em que a gente falou do Monsenhor, sobre a vida do Monsenhor Antério, já foi mencionado o nome desse cidadão. E aí vem o poder concentrado inteiramente na liderança do Francisco Braga Filho, do Migueira, nos primeiros anos, né, até 1910, quando o Anastácio Braga toma o poder local. Então era esta a Itapipoca. Uma cidade pequeníssima, 2, 3 ruas no máximo, e apenas os prédios que foram construídos pelo Monsenhor na ação evangelizadora e política do Monsenhor Antério José de Lima, que foi um grande baluarte na construção da história do nosso município, e que lamentavelmente até uma praça que carregava o nome dele foi mudada para tirar o seu busto, não se sabe onde jogaram, que fim foi dado, e para botar o nome do Perilo Teixeira naquela praça, que foi um erro, mais um erro gigante, grotesco, que as autoridades de então cometeram. Não é desmerecendo a figura, o papel que o Perilo Teixeira veio desenvolver nos anos futuros na frente da política de Itapipoca. Mas poder-se-ia ter se colocado o nome do Perilo Teixeira numa rua, numa instituição, num prédio público, e deixado lá a praça com o seu nome de origem, Monsenhor Antério José de Lima. A Itapipoca ainda é um município em que pouco se tem de conhecimento da sua história, a nossa memória se apaga facilmente, a gente destrói a história facilmente. A gente precisa recuperar. E o papel do nosso canal é também este, de
e recuperando a memória, aquilo que foi a história do município ao longo dos séculos, e a gente entender por que estamos aqui hoje e como é que estamos aqui hoje. Porque tudo isso que nós vivemos na Itapipoca hoje é reflexo do passado, da nossa história, daquilo que os nossos ancestrais plantaram aqui no nosso município. Então, um grande abraço, até o próximo vídeo.